Salve, salve, César Maradona, tranquilidade? A gente tá aqui com mais um episódio do Dona Maracast. E ao meu lado, me ajudando a apresentar aqui esse programa, Vinícius Pimenta. E aí, Rafa, suave? De boa, meu irmão, e você? Tô de bem. E ali por trás das câmeras, Jesus Crildo, que faz toda essa nave aqui acontecer e é isso. Salve, galera. E aí, Pimentinha, com o que a gente tá aqui hoje? Hoje a gente tá com o nosso convidado especial, o Paulo Zandoná. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bom, rapaziada? Tudo bom? Primeiramente, agradeço você por você comparecer aí, Não, que isso. pelo aceitado o convite. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade aí de poder ajudá-los, né? E vocês também, né? Poder conhecer um pouquinho mais do meu mundo, né? Que eu não sei quais são, porque são tantos, mas eu tô aí no mundo. Que bom. Ô, Paulo, se apresenta pra gente aí o que que você faz, qual que é a sua especialidade. Bom, vamos lá. Meu nome é Paulo, eu tenho 35 anos, casado, e eu tenho alguns projetos de vida aí, né, rolando. Então, a minha função principal hoje, eu sou gestor numa empresa de logística internacional, né? Eu sou gerente geral da empresa, mas responsável pelo setor internacional. Então, focado aí na parte de movimentar as cargas de um país para o outro, certo? Nos pessoais, aí temos outros dois projetos, né? Que são o Zandona Brothers, que foi onde eu conheci o pessoal da Mara e tudo mais. É de uma live de games que a gente faz para se divertir, que foi originado pela pandemia. Não tinha o que fazer, vamos lá, vamos comprar os equipamentos, vamos fazer live, certo? O outro, que também começou um pouquinho antes da pandemia, foi o The Barbecue Brasil. Por que começou um pouco antes? Eu sempre gostei de ir para restaurante, né? Então sempre fui, fiz review, só que eu falei, por que eu não vou postar e dar a oportunidade dos meus amigos, ou da minha família, ou de outras pessoas, irem também? Ou, se for muito ruim, eu não vou postar. Então, tipo, não vai entrar, tipo, naquele meu famoso Michelin, né? Sim. No caso, não vai entrar no Paulo Zandoná. Aí foi pegando, e aí já tem uma galera aí que segue, né? Agradeço todo mundo que segue a página, só que aí eu fiz algo a mais na página. Aí eu resolvi me profissionalizar como mestre churrasqueiro, que é o famoso pitmaster, né? Então, eu fiz cursos diversos para aprender várias, né, técnicas de churrasco. Desde o churrasco brasileiro, que é a minha origem, né? Parrilha, que é o churrasco argentino. Eu aprendi fogo de chão, que é bem gaúcho, né? E o famoso churrasco americano, o American Barbecue. Né? Deixa eu te perguntar referente à questão do churrasco. Qual que é a diferença a peculiaridade de cada um? Do argentino, do gaúcho, Olha, do americano? Então, assim, o brasileiro pro argentino muda basicamente o corte, o nome do corte. Então você tem o mesmo bife, que a gente até tava nos bastidores brincando, né? Tem o bife de contrafilé e o bife ancho. Se você for analisar no boi, é o mesmo lugar do boi. Sim. Entendeu? O chouriço também é o contrafilé. Também, só que com um pouco mais de gordura, só que ele é mais famoso no Uruguai. Ah, Entendeu? Então, assim, é o mesmo bife, é o mesmo... só muda o nome. Então a gente tem os tipos de boi, né? Que a gente tem o boi zebu, que é onde está mais concentrado na América do Sul, né? Brasil e Argentina, que é aquele que tem o famoso cupim. Ele é originário da Índia, né? Então esse daí é o boi zebu, que a gente conhece, que a gente está habituado no dia a dia. E hoje tem os famosos, né? Que é o Wagyu, que é uma raça muito boa, né? Muito boa mesmo, bem cuidada. A carne chega a muitas cifras altas, o preço do quilo. E tem o Angus, né? Que esse também é um pouquinho já mais familiarizado no Brasil. Muita gente compra um Black Angus por aí, lá naquela casa aquele mercado de carnes que tem em todo lugar, né? Todo bairro tem uma, mas como não tá pagando nós, não vamos citar. E é isso. Então o churrasco, a particularidade do Brasil para a Argentina é basicamente corte. Agora, do Brasil para os Estados Unidos, né, que é o American Barbecue, aí já muda a forma de coação, né? No Brasil a gente chama de hot and fast, certo? Porque é o fogo muito quente, lembra que vocês têm que, eu só aguento ficar 4 segundos com a mão, chapa tá boa, né? E tem que ser rápido, porque senão a cerveja esfria. É verdade, né? Essa piada é para poucos, né? E aí, lá nos Estados Unidos, não. É o low and slow. Baixa temperatura por muito tempo cozinhando. Por quê? Para eles é um ritual. Para nós também deveria ser, porque para nós o que te remete churrasco hoje?
Churrasco te remete a uma comemoração, né? Ou algo familiar. Então, o que você faz? Você vai fazer um churrasco no final de semana, você quer quem com você? Seus filhos, seus pais, sua família, seus amigos. Ou dia de jogo também, né? Quando tem jogo. Seus amigos, né? Então, se te remete, deveria ser. Só que são eventos muito concentrados e rápidos no Brasil. Lá nos Estados é difícil você reunir as pessoas assim, não tem um hábito igual aqui. Ah, vamos fazer um churrasco. Tô levando 1 quilo de carne, 1 quilo de linguiça e o que eu vou beber. Aqui é rápido pra você fazer um churrasco do gênero. Lá não. Lá, ó, por conta do empreendedorismo, dos estudos, as famílias são meio que, tipo, dissipadas pelos Estados Unidos. Então a pessoa às vezes está no extremo oeste, a outra no leste e outra no centro. Como que você faz se o cara do leste quer chamar o pessoal do oeste e do centro? Não dá pra ser um churrasco de 2 horinhas, 3 horinhas, igual a gente faz aqui. Que acabou a cerveja, acabou a cachaça, vamos embora. Então eles têm o hábito de cozinhar por muito tempo numa temperatura muito baixa, né? Então, por exemplo, fazer um brisket, que é o famoso peito, né? Sim. 14 horas, 12 horas. Tem que tomar uma preparação um dia antes. Um dia antes. Pra poder No depois... gaúcho também tem um lance, aquele do chão que você falou, né? Que é o do Então, fogo de chão. O fogo de chão gerou até um meme num outro podcast que eu fui, né? Porque assim, a costela de fogo de chão, todo mundo sabe que demora para ficar pronta. Sim. Só que tem técnicas, que o gaúcho ele também gosta disso, ele gosta do chimarrão, ele gosta de ficar lá fazendo a roda de chimarrão, acompanhando a costela. Então ele faz de uma forma que, tipo assim, ele começa de manhã para comer no final da tarde com a família, né? E ao longo do dia, como um boi é muito grande, a costela é bem grande, ela fornece alimento para muita gente. Então, ele faz por muitas horas. Só que a ciência está sempre a nosso favor em tudo, né? Através de uma técnica de termodinâmica, né, consegue reduzir de 12, 14 horas para apenas 4 horas a cocção de uma costela. Caraca, Então, já economiza um tempo do caralho fazer um churrasco. Entendeu? Então, assim, é muito rápido se você utilizar a técnica certa. Então, para o pessoal que gosta de fazer churrasco aqui na região de São Paulo, é uma forma mais rápida de atender suas visitas, digamos assim. Só que fogo de chão tem que ter um local, não é qualquer um que pode fazer, então não dá para fazer no apartamento, no prédio. Você tem que ter um espaço ali reservado só para botar o espeto e fazer o anel de fogo, né? Porque por isso que eu falo, é termodinâmica, você faz um anel de fogo. Então, você entrar ali dentro, tá beirando os 800, 900 graus. Entendeu? Caraca. E churrasco assim, tipo, já foi em alguma churrascaria que você falou, putz, esse churrasco aqui é horrível. Olha, recentemente eu fui numas grandes e caras aqui em São Paulo, né? Que todo mundo conhece, todo gringo vem, todo gringo quer ir, né? Mas não vamos também pagar nenhum merchan pra eles, né? Que é a do Jardim e a do Fogo, né? Digamos assim. Né? Que são muito famosas, né? Todo mundo conhece elas, tem um valor, né, agregado alto, mas não me entrega mais, porque depois que você começa a cozinhar, é difícil você conseguir agregar, né? Então, por exemplo, hambúrguer. Hambúrguer eu faço o hambúrguer defumado. Mesmo que não seja defumado, eu também faço um blend que seja na chapa. Sim. Eu não consigo mais comer hambúrguer em nenhuma hamburgueria. Depois começou a fazer seu próprio, né? Então, porque você faz no mesmo equipamento que chama pit smoker, né? Sim. Mesmo equipamento que você faz o brisket, ou alguma outra coisa defumada, os short ribs, né, o pulled pork, você faz o hambúrguer. Demora mais ou menos uns 40 minutos para o hambúrguer ficar pronto. Você está acostumado a fazer. Quanto tempo você fica numa hamburgueria para esperar um hambúrguer? 5. Coisa de 10 minutos. Quando o rapaz lá da touquinha vermelha e amarela dá a derrapada, ainda demora, né? Senão nem 5. Então o brasileiro ele tá acostumado com fast food. Sim. Então tudo que é rápido, né? E nem tudo que é rápido é bom, né? Então. A maioria das coisas que é rápido, assim, é meio que... Porque eu falo que às vezes, por exemplo, você falou da churrascaria, né? A churrascaria às vezes tem a demanda muito grande, então não tem aquele carinho mais de fazer a carne. Então, tipo, tá chegando gente, vai fazendo. Então aquela... Putz, você preparar a carne daquele jeito, tal, cortar. Não, porque tá vindo aí galera, você precisa atender, então você vai cortando e vai fazendo, né? Aí aquilo vai perdendo um pouco da qualidade. Da assim. qualidade. Não dá para comparar um churrasco bem feito por alguém que tem diversas técnicas, né? Então, eu tenho alguns mestres aí que eu sigo, que eu fiz cursos, né, presencial, inclusive. Tenho
o pessoal que eu fiz curso dos Estados Unidos, né? Eu não, infelizmente, por causa da pandemia, eu não consegui ainda nem fazer lá. Eu tive que fazer de via remota, né? O curso. Mas tem grandes nomes aí, né? Então, o Maxon, que é lá dos Estados Unidos, que ele foi não sei quantas vezes campeões de barbecue no mundo, né? Aqui no Brasil a gente tem o Fred Paim, tem o... Esqueci o nome dele agora, Caraca. O que tava gordão agora também tá magrinho. Quem o. Tá da cozinha, não? Tem o rapaz do canal do Rango, que é aqui da Moca, inclusive. Ah, acho que você manja, né, manja? Aquele lá do Criolo. Qual? Aquele nos picos lá, ver os bagulhos de comida. Cara, não sei. É um barbudo, né? É, O JB? O JB ele é crítico culinário, né? É. Não sei se é ele. deixa eu ver aqui. Bom, que seja. Então, tipo assim, são nomes que a gente vai conhecendo aí ao longo dos locais. Então, eles fornecem o mesmo tipo de qualidade que eu faço em casa. Por quê? Eu fiz curso com eles. Eu aprendi muita coisa com eles, seja online ou seja presencial. Eu consegui, mesmo por causa da pandemia, ter feito alguns cursos presenciais, né? Então, eu fiz curso de hambúrguer, fiz curso de defumação, né? Eu fui para a Argentina na final da Copa. Eu fui lá fazer curso de parrilha, Foda, mano. entendeu? Então, assim, para me especializar também no churrasco argentino. Então, assim, tem que desenvolver, tem que continuar desenvolvendo, né? O Brasil tem um potencial muito grande, porque aqui a gente não falta nada. No sentido de, eu não vou achar tal carne. Não, você acha. Sim. E assim, é caro, mas é factível. Você não precisa comprar todo mês aquela carne, mas se programar, faz a cada 3 meses, a cada 2 meses, né? Ou junta uma galera e compra para todo mundo poder provar. E é o legal é a qualidade, né, do churrasco, né? Sim, qualidade. Outro E nível, outra é né? a resenha, né? Tipo, um brisket, porra, você consegue fazer muita coisa enquanto um brisket não tá pronto. Porque 12 horas ali olhando pra ele. Sim. Pô, você até comeu o negócio. O que eu fico muito puto, Paulo, cara, todas as churrascarias, não vou falar todas, né, mas uma grande maioria, assim, que você vai, sempre tá aquela questão da picanha. Ah, Nunca, mano, acho que tinha que ter uma lei, sei lá, alguma coisa que punisse essas churrascarias. O cara fala, não, é picanha. Mas você vai ver Colchão um mole. colchão o colchão duro, duro, colchão mole. sei lá, um baby beef. Cara, é foda. A maioria que eu vou, assim, não a Então, maioria, mas uma grande, tipo, no centro. É que eu esse é o sempre vou lá. problema. Toda churrascaria que eu vou lá, por mais que seja, tipo, pô, que você paga lá 60, 70 reais, assim, cara, você vê, assim, quem conhece, meu, fala, meu, tá tirando, tá Esse ligado? é um dos motivos que quem conhece não vai nesses Sim, locais. sim, Você tá fazendo um review de uma churrascaria. sim. Por quê? Não tem como eles entregar na velocidade que eles entregam, no preço que eles sugerem, uma qualidade de carne muito boa, né? E o brasileiro, por assimilação e por uma facção do mercado, né, digamos assim, né, uma quadrilha do mercado, se foi intrínseco na nossa cabeça que a picanha é a melhor corte que a gente tem. Tem o lance dela fica meio superestimada, né? Então Isso. todo mundo fala assim, não, nossa, vou comer uma picanha, como se fosse, tipo, a carne mais nobre que tivesse, né? Então, e assim, você vê o brisket, porra, custa de 12, 13 reais o quilo, o peito. É muito barato, só que você tem que saber fazer. Entendeu? Eu já prefiro a fraldinha Só que uma fraldinha tem que ser bem do feita. que a picanha, assim. A picanha é muito Entendeu? boa, mas, cara, quando uma fraldinha bem feita, puta Então, que porque pariu, tem- cara. Porque assim, tem picanhas de algumas marcas que eu brinco, né? Você pode ser o pior churrasqueiro do mundo. Ela se faz sozinha. Isso também vai gerar algum meme aí no dia que subir o vídeo, porque alguns linguarudos, né, vão falar que eu já queimei uma dessa marca. Só que eu tinha que fazer, né, o narguile, acender o carvão do narguile, tinha que tomar conta da churrasqueira e ainda ficar na resenha. É difícil, né, não deixar escapar uma derrapada de vez em quando. É muita atividade para um churrasqueiro só. Né? Pô, você tem 6 caras, por que custa um montar o narguile? Não, né? Então, Aí deixa tudo da sua responsabilidade, né? então até o narguile, então aí deu uma derrapada na picanha. Mas essa marca, tipo assim, eu brinco, mano, não tem como você errar. Você pode nunca ter feito um churrasco. Se você ficar olhando, colocar no cronômetro, virar na hora certa, ela fica pronta certinha. Tem alguma técnica pra virar carne? Tipo, tempo assim, que é estimado assim. Ah, sim, tem a questão do sangue, né? Se o sangue subiu, né, começou a fazer aquelas bolinhas no canto, na ponta, né, na face oposta, já tá na hora de virar.
Só que assim, é muito questão de gosto, né? Porque no Brasil a gente tem aquela coisa de ponto da carne. Isso. Ah, se não tiver sangrando, tá ruim. Não. O ponto da carne é o seu ponto, não é o ponto da convenção coletiva. Isso. Uma coisa que eu posso concordar, mas para mim eu não gosto, é que quanto mais passado, perde um pouco a essência, né, aquele paladarzinho de carne. Mas é gosto. Eu não gosto de comer carne sangrando. Mas se eu tiver que te entregar um ponto argentino, conhecem o ponto argentino? Não, como que O é? Fala ponto pra gente. argentino é chap, listo. Então é só faz. Ó, te O entrega. sushi de... É um sushi de. Então imagina, Sashimi, perdão. Sashimi de imagina carne. eu ir pra Argentina ter que comer carne. E eu explicar pro argentino que eu não como o ponto deles. A sorte é que eu falo tanto espanhol quanto inglês. Sim. Aí a me ajuda, né? Mas para até ele entender no sentido não de língua, mas de entender a essência de que o ponto que eu quero é o que eu quero e não o que ele quer me entregar, é difícil. E é o que a gente sempre fala nos cursos, né, de Pistmaster, de churrasqueiro. Você tem que entregar o que a pessoa te pede. Esse é o ponto bom. Não é o ponto que você exige. Se uma hamburgueria tiver ponto do chefe, eu nem entro. Que é o caso agora de uma rede aí lá de Santos que está infestando em São Paulo, né? Do ex-gordinho também, que é o ponto do chefe. Só fui uma vez, não volto mais. Eu não Qual que é sou. o ponto do chefe? É o ponto que o chefe entende que a carne dele tá boa. Ele, ponto do chefe. Ele Não, decide sim. se o ponto dele tá bom ou não. Mas é o que é mais mal passado? Geralmente é Passado. mais é um médio para menos. Não é nem um médio para mais. E eu, no meu ponto de vista, não pode ser assim, porque você tem que pedir. Você quer mal, bem, não. Você tem que decidir. Você tá pagando por aquilo. Sim. O cara te obrigar. O cara não é nenhuma experiência, o cara é uma hamburgueria, né? Mas faz parte, é um dos mestres, é uma das pessoas que eu fiz curso, né? Então, Ô, Paulo, deixa eu falar. Eu, particularmente, assim, eu gosto de hambúrguer, mas ultimamente tem muita hamburgueria, muita. E acho que até hoje eu não consegui achar um hambúrguer de hamburgueria que fala assim, putz, esse hambúrguer é bom, esse hambúrguer é foda, sabe? Assim, às vezes, sei lá, o pessoal inventa muita coisa no hambúrguer, muito tempero, muita. E não fica uma coisa satisfatória. ó, Qual que é o erro que a galera tá fazendo nisso? Referente a essa. esqueceram como que é a essência de um hambúrguer. A essência de um hambúrguer é pão, carne, queijo, talvez uma saladinha e pão. Maionese é secundário, ela não pode roubar a essência do hambúrguer, ou seja, ela não pode ser mais do que o hambúrguer. Sim. Sempre falo, tanto é que eu como sem maionese. Não como com maionese porque eu quero sentir o que eu tô comendo, tá? Tem que ter a combinação certa entre o tipo da carne e o tipo de queijo, né? Por isso que a gente tem aí uma grande variedade sendo mozzarella ou cheddar. Mozzarella hambúrguer raiz, cheddar hambúrguer de hamburgueria. É basicamente isso, porque... Só que o problema é o seguinte, depois que você come um hambúrguer feito por um pitmaster, por um especialista em churrasco e hambúrguer, né? Eu falo que a pessoa não consegue mais comer o hambúrguer gourmetizado do brasileiro. Por quê? O cheddar que eles colocam não é cheddar, é queijo tipo cheddar. Então, você não está comendo o verdadeiro cheddar. Cheddar inglês, um cheddar americano, entendeu? Você não está comendo. O paladar é totalmente diferente de um pro outro. Então, tipo assim, eu falo, eles querem gourmetizar algo, mas não usam, porque eles precisam ter como te entregar algo financeiramente factível. Sim. E o que é o cheddar inglês, por exemplo, que é o que eu uso no meu hambúrguer, ele custa, em média aí, se eu não me engano, é R$300 o quilo, R$280 o quilo. Só de queijo pra você fazer uma hamburgada vai 150 pau. O cara prefere ir lá e comprar aquela saquinho que já vem até envelopadinho, Sim. né? 8, 9, 10 hambúrguer, queijinhos. Fatia, né? Aquela fatiazinha, né? Sei qual que é. Então, por isso que isso é difícil de se achar. Eu até brinco, né? Depois que com meus amigos, eles dão prova, né? Mas a gente, num dos podcasts que eu fui, eu até fiz um desafio. Vamos lá, prova o meu hambúrguer e depois você fala. Dito e feito, né? Não tem contestação. É uma experiência diferente da que todo mundo tem. Sim. É um sabor diferente, né? Acho que pra tudo também, né, Paulo? Quando a qualidade dos ingredientes são boas, É uma soma de tudo. muda muito, cara. Então eu Tipo, coloco
O melhor corte de brisket que eu enxerguei no mercado de São Paulo, né? Eu pego um pão das melhores padarias de São Paulo, que inclusive é aqui na Moca. O queijo, um queijo de R$ 200 o quilo, certo? Picles, que né, porque tem sempre a pessoa que gosta de um Você gosta de piclezinho. picles? Gosto, Você gosta de picles? Pô, eu gosto. adoro picles, cara. Então, Sensacional. Só que eu já não posso comer já faz 6 meses, né? É. Que aí é o outro projeto pessoal. Ah, sim. E é isso, é uma soma de produtos de qualidade. Fora, né, a paixão de estar fazendo aquilo, né? Então, você gosta sempre, você coloca o seu suor naquilo, né? Não literalmente, não me entendam mal. Joga Não é o tempero, não é o tempero do chefe, tá? Antes que já gere outro meme aí, né? Porque tem que tomar muito cuidado com o que se fala, né? Pô, senão qualquer coisa que você fala já vira meme, né? Então, e aí você faz com muito carinho, com muito amor, e aí sai algo de qualidade. Fora que eu tenho equipamento adequado, né? Eu uso lenha de primeira qualidade, porque não é carvão, é lenha frutífera. E aí você escolhe uma lenha que você sabe que vai dar um contraste legal tanto com o queijo quanto com a carne. E aí o acompanhamento de bebida é o que você quiser, porque o hambúrguer ele combina desde uma cerveja, o pessoal já tomou com vinho, toma com uísque, caipirinha, não importa, refrigerante, água. Ele desce com qualquer coisa porque se harmoniza muito bem a soma desses sabores, né? Eu perguntei essa parada do hambúrguer porque, pô, às vezes você vai lá num lugar que você paga, tipo, R$ 40 no hambúrguer, tá ligado? E você não sente aquele, putz, cara, que parada gostosa. Tipo, ele te preenche, te satisfaz, você perde a fome, né? Ele, tal, mas aí às vezes você vai num lugar, assim, que tem a barraquinha, assim, que o cara faz um hambúrguer, tipo, simplesinho, assim, e é gostoso pra caralho, né? Aí você fala, pô, e o negócio às vezes R$ 10 e tô pagando 40 numa coisa Então. que é, sabe? Isso que eu acho meio, né? Você paga caro numa coisa que não é tão gostosa assim. Sim, E dá uma raiva, cara, você gastar dinheiro com comida Que com não é comida boa. ruim. Porra, velho. é boa, né? Foda. Então, falando em números, né? Sim. Hoje, quando geralmente a gente faz aquele famoso rateio, né? Uhum. Tá caro pra todo mundo, né? Então a gente faz a galera quer ir comer um hambúrguer, não, sem problema, vamos lá. E aí compra todas as coisas aí, a gente depois manda a divisão. Meu, custa em média R$ 30 você come 2 do meu hambúrguer. Eu consigo só comer um, mesmo antes da dieta. Agora eu nem sei quanto que eu tô comendo. Porque é um lanche que te satisfaz, ele te entrega tanto sabor, tanto aquela explosão de sabores, né? Que é o que você espera. Você quer comer algo que você fala, você comer de olho fechado. Exatamente. E não comer de olho fechado, porque puta, Não desse jeito. não nesse jeito, mas tipo, comer com aquela sensação, tipo, nossa, valeu cada centavo, a resenha, Isso. entendeu? É isso que a gente procura. Então, quando você vai numa hamburgueria, às vezes os caras tá mais preocupado com o ambiente da hamburgueria do que com o produto em Sim, si, né? Isso né? que é. Você tava falando de hambúrguer barato. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele tinha hamburgueria, né? Infelizmente não deu certo, mas, meu, o hambúrguer dele, eu voltei na hamburgueria dele quase todo dia, depois que um dos motivos também que engordei, né? Quase todo dia, depois que eu conheci o hambúrguer dele. Sem brincadeira, muito bom. Um hambúrguer simples, mas muito bom. Então você vê, menos é mais na cozinha, Exatamente. né? Lógico, você quer fazer uma coisa mais gourmetizada e tudo, a minha esposa faz umas coisas bem cheia de frufru, né? Pinterest, TikTok, 300 mil receitas de YouTube para chegar numa receita, né? Tanto é que a gente até brinca que o pudim dela é o melhor pudim do mundo, né? Não existe melhor pudim, nem aquele que se autodenomina melhor do mundo ali no Tatuapé, mas o dela é unânime. Qualquer pessoa que come, por quê? Quantas receitas lá para chegar naquela? É igual eu, quanto hambúrguer errado eu fiz para chegar no meu, né? Quanto brisket eu queimei para chegar no meu? Quantas costelas de chão que eu tive que fazer para chegar em 4 horas, somando a técnicas de um outro cara, né, para poder chegar nisso, gente. É horas e horas de estudo. Ah, mas você viu pela internet, não importa, você viu no idioma que eu vi? Sem ter tradução? Você não viu, você ficou lá fazendo isso? Não, então não julga, né? Não vem Porque questionar. o pessoal só vê a parada, mas não vê o batidor, né? Como é que você lá ralando pra fazer a Entendeu? parada, O quanto né? que saiu errado, É. quanto dinheiro não foi, porque carne é caro. Sim. Lenha é uma fortuna. Foi. Saquinho de lenha é R$ 70. É foda você gastar uma grana pra fazer uma parada e o negócio não dá certo. Então, e aí você fala, não, mas não vou desistir, né? Porque se o cara fez, eu consigo fazer também. Até chegar, né? Mas hoje você só faz pra amigos, pra você não tem uma Na verdade, eu hamburgueria nunca fiz pra vender. Eu só tentei aí um tempo, sei lá,
oferecer de final de semana um evento ou outro, né? Porque eu tenho a minha profissão, tenho toda a minha carreira. Sim. E aí eu tentei, mas, meu, as pessoas não dão valor para serviço de qualidade. Eles preferem chamar o crepezinho na festa da filha, ou aqueles buffet que serve salgadinho frio. Eles preferem isso e paga-se o mesmo preço. Mas não quer entregar algo que seja de qualidade e diferente. Para um convidado sair da festa falando, nossa, que festa da hora, que menu que eu nunca imaginei que eu ia comer. Mas foi aquilo que até citei antes, né? Que a galera tá mais preocupada no ambiente, nas paradas, assim, do que na comida em si, né? Que é o mais, que digamos que é o mais importante de uma festa, de uma Sim. confraternização, né? Você tem algum corte preferido de carne? A gente tava falando lá sobre picanha. Falei, tem algum aquele que Olha, eu sou muito fã do ancho, né? Que é o famoso contrafilé. Mas eu gosto do ancho por causa da altura, né? Porque o contrafilé é aquele que sua mãe fica batendo depois que compra. Quanto mais fininho, melhor, né? Eu já gosto do ancho por causa ele vai ter uma textura na hora que você come e ele não tem toda a gordura que o chouriço tem. Então, tipo assim, é um contrafilé com carne e porque para render, né? Eu brinco que as mães batem para render. Então vai lá, compra carne, aí fala, nossa, que bifão. Ou porque o bife tá duro, sei lá, mas eu gosto do ancho. O ancho para mim é um corte que ele entrega uma textura muito boa, um tempo de cocção também é tranquilo, então dá para fazer muito para muita gente ao mesmo tempo. Não é igual uma picanha que você tem que esperar selar de um lado, espera selar do outro, né? Eu iria hoje de churrasco tradicional, né? Ou de fogo normal que a gente está acostumado, o convencional, eu iria de ancho. você tava falando da lenha, cara, um dia eu comi um churrasco que o cara fez com a lenha, acostumado, né, carvão normal, tradicional. Quando ele fez com lenha, eu falei, caralho, O sabor é dá um totalmente diferente. sabor totalmente, tanto que ele deixava a brasa do carvão tradicional, né, tá? Aí quando ele ia fazer a picanha, ele colocava a lenha em cima, pra dar mudava totalmente o Sim, gosto. é Eu outro falei, sabor. caralho, mano, muito Só diferente. isso, as pessoas já deviam valorizar o seu trabalho, porque você teve a geniosidade de trazer uma técnica que não é brasileira. O brasileiro, a única carne que a gente cozinha com lenha aqui é a costela, é o fogo de chão. Porque geralmente quem faz nessas regiões tem acesso a madeira muito barata, entendeu? Em São Paulo é uma fortuna. Que você mora aqui da Moca, você vai conseguir como Então, ó, só para vocês uma terem uma lenha. ideia, a última costela de fogo de chão que eu fiz para bastante gente, eu tive que usar 4 metros quadrados. Caraca. É muita lenha. Mas desculpa, é muita lenha. Se eu tivesse que comprar em São Paulo, eu teria gasto quase R$ 1.000 só de lenha para fazer isso. Sabe quanto que eu gastei no interior? Quanto? R$ 150. Caraca. Nossa, a diferença é grande. E teria queimado esses R$ 1.000 em 4 horas. Nossa, verdade, né? Entendeu? Caraca. Só que aí você pega a costela, um lado do boi, tá aí custando mais ou menos uns R$ 600. Imagina você fazer um churrasco de R$ 1.600 Nossa. com um corte só, tá? Só que você não consegue entregar só isso, porque a costela fica 4 horas lá. Você ainda tem que entregar uma costelinha, um franguinho, uma linguicinha. Não fica nos R$ 1.600, né? Por sorte era no interior, então não teve o transporte. Então a costela custou, se eu não me engano, foi 450, né? E a lenha, 4 metros cúbicos, foram 150 pau. Então tava tranquilo, né? Dava acessível, dá pra fazer. Agora em São Paulo, sem chance. Ô, Paulo, deixa eu perguntar. Nos Estados Unidos é muito comum, né, ter competição de churrasco, né? Sim, Aqui no Brasil tá tendo isso também? Você tem. chegou a participar de alguma Eu coisa? participei no sentido de ir conhecer. Não participei de campeonato, porque você precisa de um staff, né? Então não dá. E é um hobby que se você obrigar mais alguém a gostar, é difícil. Minha esposa participou bastante comigo dos cursos, né? Tanto é que eu brinco que ela que é a minha coordenadora no tema, porque às vezes eu esqueço, ela me lembra, né? Ou vice-versa. Aí a gente meio que troca as ideias para chegar no consenso do que tem que fazer, né? Mas é difícil porque você precisa de uma equipe. Você precisa de uma equipe que porra, 14 horas de brisket, só que você, no meio do brisket você tem que fazer os sides, né? Você tem que fazer as saladas, você tem que fazer uma sobremesa, você tem que fazer outros cortes. Alguém tem que ficar lá controlando o fogo. É cansativo, entendeu? Participar de um campeonato. Ao mesmo tempo é muito prazeroso a partir do momento que você ou ganha ou consegue uma colocação que te coloca no Mundial.
né? Que geralmente é na Austrália e nos Estados Unidos. Mas o Brasil não é tão comum, né? Ou já tem essa parada de Essa cultura, né? cultura de fazer campeonato de Tá cada churrasco. vez mais forte. Eu brinco assim, que eu entrei num hype que eu não tive condições por N motivos de seguir. Porque ela é algo que está muito em evidência, é algo que ainda a gente vai se familiarizar mais ainda, principalmente se os custos ficarem um pouco mais acessíveis. Porque o brasileiro, a gente sabe que para fazer um churrasco ele precisa de 4 tijolos, uma roda de carro e carvão pega do vizinho. Esse é o churrasco do brasileiro. Quando tem a roda, né? Senão você só vai com a grelhinha e tá ótimo. Entendeu? Esse é o brasileiro fazendo um churrasco. Tá certo que churrasco é para você ser feliz e não para você ficar, né, se mostrando pro mundo. Sim. Agora, se você quer investir nisso, é caro. Um equipamento aí tá na casa de uns 4, 5 mil reais. De entrada, tá? Aquele pequenininho, igual eu tenho, que fica em casa. Não, que eu vi uns vídeos nos Estados Unidos, os caras fazendo competição, cara, os caras levam muito a sério, Sim. assim, tipo, é uma equipe, tem que ser a churrasqueira certa, mano, é uma parada Cada assim. churrasqueira é pra um tipo de carne. Exatamente, mano. E aí, tipo, os Caraca, caras entram com sangue nos olhos, assim, como se fosse um jogo de futebol, velho. Então, dos caras que ganhou nos Estados Unidos aí um monte de ano, ele tem até a série no Netflix, que é o Big Mo, ele veio aqui pro Brasil num dos cursos que eu tava, Uhum. entendeu? Então, tipo assim, um cara de fora que veio aqui. Como que é o corpo de jurados pra decidir qual que é o melhor? É paladar. É uma pessoa só que Não. vai ou é Nos Estados Unidos, por exemplo, é muitos júris. É muita, porque eles têm um papelzinho. Então, tipo assim, primeira coisa, eles olham a aparência, né? Então, tipo assim, e tem um especializado em cada corte. Então, esse vai ser o voto final. Então, você olha ele, todo mundo olha, beleza, aparência ok. Aí eles põem a textura, aí eles mordem, vê temperatura. Então é uma avaliação. Então cada um avalia uma coisa. Tipo, se der um empate, aí o juiz que é responsável, ele faz o desempate. Aí você tem a O voto nota de final. Minerva, né? Daquele prato, né? Só que imagina se nesses campeonatos, geralmente tem 50, 60 competidores. É do mundo todo, né? Um mundial. Entendeu? Aquele corte é o Wagyu? É assim que se pronuncia? Não é um sei. corte. Não é um corte. É uma raça de boi. É aquele que a carne é bem Marmorizada, né? Que o boi tem uma vida melhor do que a nossa. Assim, eu nunca tinha visto antes, assim, eu fui ver de 5, 6 anos pra cá. Até nos vídeos que tinha no Instagram, que era geralmente até acho que na China ou no Japão, não lembro. Os caras fazendo uma chapa, assim. Por que só agora que de 5, 6 anos pra cá que tá meio que popular Por conta da mídia, né? Muitos artistas. Mas sempre existiu? Sempre. Caralho, O eu Wagyu. nunca tinha visto. Quando eu vi, você tá estranho, né? Porque é bem bonito até, né? Sim, é Aquele instagramável. corte, você fala, "Caralho, É instagramável, por isso que você nossa, conhece agora. demais." Entendeu? É instagramável, por isso que você conhece agora. Não vou falar que não, minha esposa foi pra Tóquio. O que ela foi fazer? Tirar foto de Wagyu. Lá, sem estar feito ainda, né? Foi tirar fotinho, que são açougues, mas açougues que só fornece, né, esse corte. Porque é um boi muito comum lá no Japão. Só pra vocês terem uma ideia, a cerveja que vocês tomam não serve nem pra limpar a chuteira deles. Eles tomam cerveja de centeio de barril caríssimo. Entendeu? Eles são água filtrada e cerveja. E eles ficam num lugar confinado para eles não andarem, não ganhar músculo, para a carne ser macia a vida toda. Eles dormem com música de Beethoven, um monte de música estranha, temperatura controlada dia e noite, entendeu? Então, assim, é uma vida bem tranquila. Lógico que você nasceu para morrer, fazer o quê? Mas para mim, infelizmente, é o ciclo da vida. Você só não pode botar nome, eu tava até brincando isso hoje. Aqui no Brasil tem criação dessa raça? Não. Só exterior. Tem, mas não a nível de ser para corte, né? É mais para ter a raça, a competição, mas não a nível de conseguir fornecer. Por isso que o Wagyu no Brasil é muito caro. Não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo é muito caro, porque geralmente é carne importada. Assim como o Angus. Aqui no Brasil já tem mais poder de Angus, mas a nossa estrutura climática, ela só prevalece o zebu, porque o zebu ele é originário da Índia. E a Índia é um país seco, com bastante clima sem água, né? Então eles são adaptados, né? Aqui no Brasil também a gente tem bastante. Onde que tem a maior plantação de gado? Eu gosto de falar plantação porque, né? Fica a dica.
Sim. A questão do comércio exterior veio antes dos games, lá quando você estava fazendo live, ou Eu tenho veio depois? 17 anos de carreira, né, na mesma empresa. Meu pai já teve uma empresa do gênero, certo? Então tá há muitos anos, desde os meus 14 anos, eu tô com 34, 35, é 21 anos que eu estou em contato com o comércio exterior. E aí com 18 anos eu entrei na empresa que eu tô hoje, né? E aí entrei estagiário, fui, né, galgando um departamento, que era o de desembaraço aduaneiro, aí depois migrei pro frete internacional, também comecei a galgar todos os degraus, até virar um gestor da área, e aí, por uma série de fatores, eu virei também o gerente geral da empresa, né? E aí faz o que? Uns 2 anos e meio, 3, que eu tô aí já à frente da empresa para ajudar a diretoria a solucionar os problemas diários, né? Fazer gestão de conflito, a obtenção de certificações, entre outros, trabalho comercial, que isso envolve muita coisa, além de fazer o desenvolvimento internacional com os agentes, né? Isso também é essencial, a gente tem que fazer, não tem jeito. E tem muito BO nesse trampo aí? Se não tiver, tem alguma coisa errada, na verdade. Tem alguma coisa que você pode contar pra gente, assim, foi bem fora do normal, assim? Ontem fiquei sabendo que tem uma carga que, em vez de chegar, foi manifestada no navio, chegou aqui, cadê a carga? Tá no exportador ainda, Nossa. da China. Umas coisas meio assim, fora da curvinha, né? Tipo aqueles containers que vem de navio e Isso, tal. é isso daí. A logística internacional O é que isso. acontece quando... Porque tem vários acidentes no mar, né? Que os containers caem lá. O que acontece? Qual que é o... O que fazem? É muito comum O quê? esses Acidente? cair. Não, vi uns vídeos. Não, O navio Tem vindo uns assim, eles começam a acidentes. balançar Olha, e cai. a gente chama de avaria grossa, né? Isso, quando acontece com o navio. Eu, em 17 anos, eu só vi uma vez com um cliente nosso, né? Que foi um navio que pegou fogo em alto mar. Por coincidência, eu tinha 3 containers dentro desse navio e um dos nossos clientes teve a carga. O container avariado, não chegou a variar a carga, mas a gente chama de avaria grossa, né? Tem meio que um seguro, mas até receber e tudo mais é mais fácil você trabalhar e pagar seu prejuízo, entendeu? Dá menos trabalho. Que, pô, imagina quanto é que vale cada. Dependendo da carga e do conteúdo que tem nele, mano. É assim, porque primeiro que a gente sabe que tem muita gente que às vezes não coloca exatamente o que está lá dentro, né? Sim. E aí, se tem uma avaria dessa, você tem lá, sei lá, 100 mil de carga, só que você tá avisando que tem, sei lá, 80, 70, né? Aí você fica complicado. Felizmente, os nossos clientes são do tipo que não tem esse tipo de problema, né? A gente, ao longo dos anos aí, foi fazendo, com a nossa experiência, triando aí clientes que não tem esse tipo de conduta. Mas tem muita gente aí que, se o cliente perdeu lá o container no mar, o cliente se lascou. Porque falou que tá trazendo algodão e lá dentro tá cheio de pluma de ganso. Então, algodão custa um preço, pluma de ganso custa outro, né? Uhum. É complicado, né? Eu fico imaginando, porque depois que eu vi os vídeos, cara, às vezes pega uma. Cai vários assim no mar, assim. Aí, Não é só no mar. Não é só no mar. Às vezes no Porto de Santos tem um cara que tá operando aqueles guindastes, né? Sim. Ele, sem querer, esbarra a perninha do guindaste. Sem querer. 5, Já 6, cai uma um pilha de monte. 10 containers caindo. Nossa. Cara, imagina o prejuízo que dá, mano. Então, é complicado, né? Mas é um segmento gostoso, mas muito estressante. Porque a gente mais escuta, a fábrica vai parar, né? Isso é o que a gente mais escuta. Na pandemia mudou? Tipo, teve algum A impacto? gente enfrentou algumas adversidades, mas como a gente tem um nicho de clientes que é muito ligado para agropecuária e saúde, o que as pessoas só faziam na pandemia? Comiam. Se você está focado no agronegócio, os boizinhos, as plantações de boi precisa crescer. Entendeu? Então, era um nicho que, por sorte, a gente já estava lá, e num momento de crise a pessoa deixa de ir no cabeleireiro, mas ele compra 2 kg de carne e faz churrasco no final de semana. Tranquilo. A Skal Nutrition. A Skal Nutrition é um parceiro nosso, né? Um parceiro meu. Ele veio aí, surgiu para me agregar,
né, num projeto que eu tive. Para quem não sabe, né, quem não me conhece, até o ano passado, meados do ano passado, eu estava com 151 quilos. Aí aquilo lá me chamou a atenção, porque eu estava com 34 anos, né? Falei, pô, não dá, mano. Com 34 Joelho. anos, eu 151 quilos, eu preciso, de alguma forma, tomar um sentido na vida, né? E esse amigo meu que tinha hamburgueria chegou pra mim e falou, pô, vamos fazer um projetinho, vamos emagrecer, né? Ele também tava meio fortinho por causa da hamburgueria. Muitos testes, né? Foram muitos testes, né? Aí eu falei, não, mas como que vai funcionar isso? Ah, sei lá, vamos ver aí. E aí surgiu a Scal, pra poder meio que me patrocinar. Eles acreditaram aí no meu projeto, né? E então, assim, eu tive toda uma assessoria esportiva, eu tive nutricionista, 3 personagens no projeto, entendeu? Então, um estava dando parte de cardio, o outro parte de musculação, uma outra de lutas e funcional, né? Então, muito bom pro meu projeto. E fora a força de vontade, né? Então, a Scal meio que tá na minha vida hoje que eu brinco que ela salvou minha vida, né? Porque eu não sei como o caminho que eu tava indo, quantos anos mais eu teria saúde para se manter vivo. Mas a Scal seria o quê? Seria A es- uma empresa a de es- que dá suporte, assessoria para pessoas que querem? Não, Não? Como que é uma funciona? empresa de suplementação alimentícia, certo? Ou seja, whey, creatina, pré-treino, né, glutamina, essas coisas, né, de suplementação. Eles ainda não lançaram todo o nicho de produtos por conta de tempo, né? A empresa foi lançada no final do ano passado, né? Então, eles me pegaram, geraram muito conteúdo, né? Um dos motivos que eu consegui fazer o projeto foi porque não teve custo, né? Vamos ser honestos. Então, por isso que eu carrego, eu apresento, eu mostro a marca para todo mundo, porque eles me ajudaram demais. E como uma pessoa que tem alguns meios de comunicação que eu tenho minhas redes, tenho amigos que me chamam para poder expor um pouquinho da minha história, né? Então, isso eu tenho que retribuir de alguma forma, né? Então, falar da Scal é muito fácil, né? Produto de qualidade, né? Buscando atender tanto pessoas jovens quanto pessoas idosas, né? Meus pais fazem uso dos produtos da Scal, né? Então, é produto de qualidade, um preço acessível, certo? O pessoal é super atencioso, todo mundo que manda mensagem eles respondem, né? Repost em todas as atividades que todo mundo coloca, entendeu? Então, assim, é uma empresa que está aqui para ajudar as pessoas no tema de saúde. Ah, mas Paulo, vocês têm atleta de fisiculturismo lá junto, né? Eu falei, mas eu não sou atleta de fisiculturismo, pelo menos não ainda, né? Eu sou uma pessoa que tá lá para perder peso, mostrar que é possível sem alguma intervenção médica, e quem sabe, talvez, poder competir no mundo do fisiculturismo. Mas pô, você sai de 150 quilos, tem 1,73 m, né? E, sei lá, minha meta, pelo menos até o final do ano, é chegar nos 95, só que de massa, para poder participar, né? Um dos sócios até brinca comigo. Pô, mas você é atleta? Você é atleta de que categoria? Eu falo, não sei ainda. Eu não sei como que vai estar meu corpo lá na frente. Eu sei que eu quero competir. Se eu tive condições de em 90 dias perder 34 quilos, certo? 90 dias. Por que que eu não consigo, em um ano de preparação, com as pessoas certas do meu lado, que é a Scal, o time de profissionais da Scal, né? Que a gente não pode esquecer que lá tem preparador físico, tem nutricionista, tem um monte de coisa, né? Não me condicionará, né? Sem tomar nenhum suco. Eu falei, vamos tentar, ué. Eu não quero competir, eu quero participar. Eu quero chegar lá na frente e falar, eu venci. Mas não é eu venci de ganhei o primeiro lugar. Eu venci de eu não tive que entrar numa intervenção cirúrgica. E é isso que eu tô tentando todo dia. Aí as pessoas falam, mas você toma 7 litros de água, você come castanha no café da manhã, castanha no café da tarde, é whey pra cá, é creatina pra lá, treino, é 3 treinos por dia às vezes, de manhã em jejum, à tarde, à noite musculação que não pode faltar, mais ou uma luta ou um funcional. Se eu quero chegar em algum lugar, eu tenho que fazer alguns sacrifícios. Felizmente, minha família e minha esposa me apoiam, né? Porque eu não tô fazendo algo que é, tipo assim, algo prejudicial. Pelo contrário, né? Eu tô fazendo algo para minha saúde. Infelizmente, foram 35 anos acabando com ela.
Se eles não entenderem que eu preciso de 1 ano, pelo menos, para poder ganhar não sei mais quantos de vida, que sentido faz eu fazer esse projeto? Olha, como é que foi essa. Acho que antes de você começar a fazer essa parada, como é que foi a reeducação alimentar? Olha, eu não vou No mentir. começo do projeto, porque eu acho que você veio comer pra caramba, né? Não. Não, você não comia Comi muito? errado. Errado. Mas você Lógico. come as mesmas coisas hoje, mas o Não. errado se diz o quê? De time, de tempo, de Tempo. quantidade? Por exemplo, eu brinco que eu que inventei o jejum intermitente. Eu faço desde o dia que eu botei o pé na empresa para trabalhar 17 anos atrás. Porque eu não tomava café. Minha primeira refeição geralmente era o almoço. Só que o problema era a noite. Ou eu comia muito doce, ou eu comia pão, ou eu comia massa, ou comia muita comida. Mas em uma refeição, né? Não era que a gente ficar comendo muita coisa Não, assim. porque, tipo assim, eu levava a marmita, estagiário. Não, mas antigamente você comia de tudo. Não tinha problema com nada. Eu só faz muitos anos, né? Depois que eu morei um tempo, eu morei na Inglaterra para estudar. Eu acho que eu consumi demais camarão. Aí eu adquiri uma alergia a frutos do mar, né? Mas é uma alergia muito forte mesmo, de outro nível. É. Camarão é bom demais, né? É outro nível. Literalmente outro nível. De junta médica cada vez que eu faço meu exame de sangue. Sério, os E caras como é ficam impressionados. Como foi essa reeducação alimentar, assim, de deixar de comer coisa que você gosta pra poder comer Foi no tempo certo, no time certo? é um trabalho interno nosso, de psicológico, né? Então, assim, eu até brinco que eu tô terminando o meu off, né, para voltar para um cut muito forte. Muito forte, porque agora eu só paro, né? Eu já fiz aí meus 30 quilos, já tô esteticamente melhor, eu já consigo comprar uma roupa, já consigo, né, cruzar as pernas, que eu falo, né, tá é foda. Tipo, né? É foda porque até pra amarrar, assim, eu sou gordinho. Até, mano, pra amarrar o tênis, Então, cara, é uma merda. entendeu? Eu tava já com um pouquinho de problema nas costas, que eu tenho hernia de disco. Então isso tudo facilitou a minha vida. Só que os primeiros 15 dias foi sacrificante demais. A minha média de taxa basal de alimentação por dia tava lá nos 4, 5 mil por dia. Eu tive que cair para 1.700, certo? Desculpa, 2.100. 2.100. É uma dieta feminina. Uma mulher come 2.100, né? O corpo feminino, que é bem diferente do nosso, come 2.100. E aí, no primeiro mês, puta, mano, não tá foda. Eu perdi 7 quilos. Mano, não é possível. Eu tô treinando 3 vezes por dia, 7 dias na semana. Vamos reduzir mais. Reduzir pra 1.700. Só que eu falei, mano, eu preciso recuperar o tempo perdido. Eu, sem ninguém saber, totalmente errado, não façam isso, né? Respeitem a orientação dos seus qualquer pessoa que te encaminhou, né? A dieta, o exercício. Por quê? Eles são pessoas que estudaram para isso, né? Eu sou eu tenho autonomia para falar na minha área. Eu não posso falar de todas as áreas. É humanamente impossível, certo? Ou você estuda e fala né? Você tem que ter, então, mas eu baixei para 1.500. Perdi 13 quilos no segundo mês. E aí eu falei, putz, agora sim vi vantagem. Aí eu já comecei a ter uma Acho que se performance. empolga mais, né? Você tem uma performance de treino melhor. Você não se cansa, você não assa, você não fica com vontade de morrer, né? Porque tinha treino que eu tinha vontade de me matar, de tão pesado que No era. meio do treino, você fala, gente, que eu tô fazendo isso? Então, só que sabe o que é engraçado? Hoje eu faço a mesma carga de treino. Eu não sinto nada. Nada, nada, nada. Eu acordo para ir fazer esse treino porque eu quero fazer esse treino. Eu até brincava, né, no início do projeto. Falei, mano, vocês acham que eu vou querer fazer cardio 5 horas da manhã o resto da vida? Eu vou. Eu acordo 5 horas da manhã para correr. E quando você não consegue fazer, você sente falta, né? Entendeu? Faz falta. Não sei se é porque o organismo sente falta do exercício ou falta na minha rotina esse exercício. É engraçado demais, né? Mas aqui, ó, só tem uma coisa que eu não concordo, assina embaixo, e isso daí não vem com golpe pra ninguém. Por isso que eu falo, o meu projeto deu certo porque não teve golpes, né? Não dá disposição pra, ai, nossa, eu fiz o treino 5 horas da manhã, como eu estou bem disposto? Não, eu tô com sono até a hora de dormir de novo. Entendeu? Isso é verdade. Eu tô com sono, eu trabalho o dia todo com sono, eu vivo cansado, mas eu fiz. Tem muita gente que fala assim, não, treinar de manhã é bom porque você fica É bom pra se disposto, você é um blogueirinho e não vai trabalhar à tarde. É. Ou se for filha de gente rico. Eu tô há uns 4 meses treinando, né? E, cara, eu sempre quis treinar de manhã pra ver se mudava alguma coisa, de tanto ouvir isso, né?
Só que nunca deu, assim, porque eu acordo muito cedo também pra ir pra academia também, 5, 6 horas da manhã, pra mim não dá. Porque eu durmo muito tarde, né? Que eu faço outras coisas também. Mas eu tenho uma vontade pra ver como que é. Fazer um cardio 6 horas da Da manhã, madrugada, que eu chamo. de jejum, pra ver se bate um pouco. Porque, mano, o que eu pego, assim, mais mal comigo é a barriga, tá ligado? Eu acho que é a parte mais Mais difícil de difícil perder. de perder, né? E segundo o personal, ele me fala que último lugar, assim, que você perde, né? A Aham. gordura, você perde primeiro É, nos braços, perna e por último é na região abdominal. Né? Eu falo, caralho. Ele falou, meu, mas é por isso que muita gente acaba desistindo, porque acha que não tá tendo nenhum tipo de resultado, não tá. é Não relativo, tá. porque tem caminhos, né? Um dos nossos patrocinadores, né? Um dos meus patrocinadores, ele é uma clínica de estética. E eu meio que tomei uma bronca da doutora Andressa. Doutora Andressa, me corrija se eu estiver errado, tá? Que eu poderia ter começado antes, né? Já o tratamento estético de barriga. Tô começando agora, né? Tanto é que eu tô de Mas. armadura aqui, tô de cinta, tá Ah, tudo preso aqui dentro porque eu já fiz um dos procedimentos. seria o que Chama endolaser. como que funciona o endolaser? Ah, não vou mentir, é dolorido, É, né? só o nome laser já, Só o já lame laser remete é uma muita fibra coisa, né? ótica que entra dentro de você e ela queima suas gordurinhas. Não sabia que tinha isso não. Entendeu? Então é complicado. Mas faz parte, porque se eu quero realmente, né, dar um upgrade na parte estética, isso aí já é mais Mais estético, né? estético, A sim. clínica já chama, né? Clínica estética, né? Sim. Mas é uma clínica muito bem conduzida, a doutora Andressa não tem o que falar dela, tem, como se fala, diploma, você olha na parede dela, você fala, nossa, podia ser quadro de foto, né? Que tanto diploma que tá pendurado, então ela faz jus realmente ao tratamento. Tô bem confiante que ela vai dar um jeito em mim, né? Então, vamos para frente. É mais tranquilo que a lipoaspiração? Ah, Ou sim, né? esse Você laser? toma anestesia local só. É 2 horinhas de procedimento, várias sessões. Mas é totalmente. Você sente a dor, não dá para negar que não se sente uma dorzinha. Mas é tranquilo. Ontem, na sexta-feira, eu já fui fazer o meu primeiro pós, né? Eu fiz 3 sessões antes para preparar a barriga. Fiz agora o pós, agora ela vai acompanhar para ver quantos mais eu tenho necessidade. Pô, que Né? legal, Então, não sabia quem mesmo disso. quiser pode procurar. A gente deixa depois aí nos comentários o contato da Sim, doutora sim. Andressa, né, lá da Estética Brasília, O arroba, né? A gente né, deixa o o Quem nosso, arroba tiver a dela fim no de fazer, Instagram. né? quem tiver afim, vai lá, aproveita, usa meu cupom fiscal, Pô, ajuda nós, né, preciso manter meu patrocínio. você falou lá que você quer competir na competição de bodybuilding? Na Bodybuilding? verdade, assim, eu sem saber eu já competi o ano passado, eu vou explicar o porquê. Aham. Eu fui conhecer a federação e uma das árbitras, né, ela foi a minha treinadora. Então, assim, ela contou minha história pro presidente e o pessoal da Skal pediu para eu apresentar a Skal. Eu subi no palco, fiz a apresentação da Skal. Tudo eu não sabia que eu ia fazer, tá? E aí eu contei a minha história e tal. E aí eu falei, gente, vocês podem não acreditar o quanto confiável é o produto deles. Porque é muito simples falar alguém que está representando a marca. Mas aqui, aí eu levantava, né, 20 quilos a menos, 60 dias. Aí eles me deram um prêmio de superação. Eu recebi troféu, medalha, né? Porra, você Sem, subiu lá só pra fazer Só um subi de jabazão. calça jeans, meu. Calça jeans e camiseta. Entendeu? Subi pra dar uma força, né? Porque, pô, a força que a Skal me deu aí nesse projeto, não tem o que escrever. Né? É patrocínio disso, patrocínio daquilo, né? Ainda vou fazer os outros merchanzinho, né? Não pode faltar, né? Tô agradecer, porque eu não tenho como não ajudar. Não sei. E o legal é que depois de um tempo, você quando começa a ver que tá dando certo, né? Você fala, puta, valeu a pena todo aquele esforço, né? Não, E às vezes muita gente quer. é muito doloroso. É muito cansativo. Tem muita Eu gente podia estar aqui que. mentindo, gente. Não, 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 mas lógico mas que eu é. não acho que ninguém. Todo mundo tem que fazer se precisa. Se fosse fácil, fosse tranquilo, todo mundo fazia. E se fosse fácil, fosse tranquilo, ninguém me chamava. É. Eu falo isso. E Pra ser o modelo da empresa. Porque, meu, isso daí é muito complicado. Eu mudei minha vida. Não sei nem como eu tô casado ainda. Né? Porque minha esposa estava acostumada a ter comigo uma rotina diária de 24 horas eu perto dela. Era só enquanto cada um tava no seu trabalho, fora disso eu tava em casa. Só como que eu vou colocar minha esposa num projeto desse? Viver dentro de uma academia? Entendeu? Ela não é a pessoa que tá precisando, sou eu.
Mas ela me ajudou, ela ficava em casa, fazia minhas marmitas, fazia minhas refeições, entendeu? Então eu só chegava e treinava. Minha função era comer na hora, treinar, reportar todo mundo. Então, digamos assim, que ela foi a facilitadora. Então, assim, se você estiver sozinho num projeto desse, eu falo que não vai dar certo. Você precisa de alguém. Alguém ou alguma empresa te ajudando nisso. Teve algum momento que você pensou em desistir? Só nos primeiros 90 dias. Depois que passou os 90 dias que acabou o projeto, eu parei de pensar em desistir, porque já tinha acabado. Não, primeiras semana eu quase fiz a minha esposa chorar, porque eu quase chorei num dos treinos, que ela foi me acompanhar, né? Tipo assim, você fala, meu, hoje eu falo, mas era um treino de boa. Só que, tipo assim, eu não tinha isso de falar, eu não aguento, eu não consigo. Não tinha. Né? É muito mais psicológico do que fisiológico. Tipo, ninguém tá me passando algo que eu não consigo. Entendeu? Que legal, tá com um monte de gente falando pra você, mano, você vai conseguir, você tá aqui, você vai fazer, tá ligado, né? É, Isso te então, dá mas tem também aquela galera que, tipo, não sei se já viu esse meme novo aí das notificações, né? Pessoal te dando apoio, 2 notificações, e o pessoal comemorando sua vitória, 1 milhão né? Vocês já viram esse meme na internet. Mais ou menos isso, né? O que me motiva é que, tipo, eu brinco que dentro da academia lá, a galera, todo mundo me conhece. Mano, você vê senhorzinho, eu vim, pô, parabéns, te vi aí na... Porque eles postam, né, na academia lá. Pô, legal, parabéns, pô, eu vi que você tava bem menor. Pô, queria, né, que meu filho, sei lá, fizesse isso, meu neto fizesse isso. Né, as senhoras, né, falam, nossa, você se dedica tanto a esse projeto, fala, é uma chance de eu sobreviver na vida. Porque eu não sei até quando que eu, na situação que eu tava, eu ia viver, né? E qual a maior dificuldade que você tinha quando você tinha 150 quilos? Ah, humor, né, estresse, isso daí pesa, né, autoestima lá no pé. Joelho. O joelho já é cagado antes de eu ficar gordo, porque eu tive queda de moto, né, então eu tive lesão. Então o joelho já era todo ferrado, então não é o menor dos problemas. Agora, essa questão da pessoa, né, não... Porra, mano, 150 quilos, né? E você não pensou em fazer Eu bariátrica? cheguei a marcar a bariátrica. O que aconteceu pra você não fazer? Aconteceu um pequeno detalhe, um erro médico. O médico ter falado que eu era doente. Não podia fazer o procedimento. Não, ele ter falado que eu era doente. Esse foi o erro dele. Se eu tivesse ficado com essa palavra dentro da boca dele fechada, hoje eu era bariátrico. Ele quis me chamar de doente. Desculpa. Essa foi a Eu sei motivação que você teve, então, pra meio que uma das, né? Foi um dos gatilhos que deu que eu falei, meu, eu preciso provar que eu não preciso disso aqui. Eu não posso se chamar. Eu não sou doente. Eu como porque eu quero e não porque eu preciso. É uma vontade, eu tenho vontade de comer. Não é uma necessidade. Né? Porque ele quis meio que falar, você é doente da cabeça, mano. Pra começar, que eu já sou anti-psicólogo, anti-analista, anti-tudo esses caras. Beleza, todo mundo, não critico quem vá, só não fala que é bom pra mim. Porque não é. E aí ele me meteu essa que eu era doente, no final eu fiz a consulta com ele, fui pra nutricionista, fui todo o procedimento bariátrico, fui pra psicóloga, voltei com ele, ele falou isso, mas uma hora você tá tão empolgado que o convênio aprovou, em 2 horas que você tá na clínica já aprovou, né? Pra você ver o nível de gordura que eu tava. O convênio não fez nem análise, o sistema aprovou sozinho. E aí ele volta e me dá essa. Ah, você é doente. Ah, mano. Aí, só que, tipo, na hora você tá tão empolgado que eu até marquei. Não, já marca aí a cirurgia, eu já vou pedir férias. Você chegou em casa, parou pra pensar, falou, doente? Aí eu fiquei matutando uns dias. Mano, não é possível. Eu posso ser tudo, menos doente. Porra, tudo que eu quero fazer eu consigo. Tudo que eu me proponho a fazer, eu não faço meia boca. Minha esposa até briga comigo, né? O projeto de emagrecimento. Eu falei, mas se eu não fizer assim, eu não faço. Eu tenho que me doar 200% pro projeto, né? E aí deu certo. E ainda tô... Por isso que eu falei, se minha meta no final do ano vai ser subir num palco, a minha meta não é ganhar. Volto a dizer, minha meta é competir. Competir é diferente de ganhar. Tem uma... competir, mas tem também uma outra... Eu não sei como que se fala, mas tem o de bodybuilder que toma o suco, o famoso suco, e tem Sim. aqueles dos naturais. Naturais. Que não é tão famoso, né? Pelo menos
Eu tava vendo um cara que é acho que o único campeão brasileiro, só que ele competiu, se não me engano, na Europa. Aham. Eu não sei se no Brasil já tem esse Campeonatos natural? campeonato de Tem. natural. Inclusive, já um tem? dos meus colegas de equipe, Natan, tamo junto, ele vai competir no mês que vem. No mês que vem ele vai competir num campeonato só de natural. Eles têm que apresentar, acho que um exame para provar que é natural, ou seja, que não tá tomando nenhum tipo de ergogênico, né? Que não toma suco, só toma água. E para poder participar. Então, Você assim, vai nesse, de natural? não. Ah, você vai no... É uma categoria diferente que se chama superação. Hoje já tem federações que têm ela. Essa federação que a gente tá parceiro, né? A Scout tá parceiro dela. Eles vão criar essa categoria para o final do ano. Eu já tô jogando spoiler aqui. mas é bom que já fomenta um pouco. Né, já começa a que ninguém fomentar. conhece também, porra. Nem sabia que tinha essa linha de Então, porque assim, superação. lógico, tem o prêmio e tal, só que quem ganha? Aquela pessoa que tiver com um shape melhor, somado com a superação que ela apresentar. Então, não é só subir no palco e mostrar. Você tem que contar a sua história pro público. Tem que provar, provavelmente, né? Sim, Fotos, é. exames, tipo, ó, Entendeu? realmente Então, eu tipo tinha assim, 100 e poucos quilos, cheguei, tanto é que o meu é tudo isso. documentado, tudo filmado, né? Não tem nada escondido, tá tudo nas redes, né? Quem me conhece e tudo mais. E é legal isso, porque, tipo assim, você pega, às vezes, uma pessoa que não quer ganhar nada, ele só quer provar pra ele mesmo, às vezes, que é o meu caso, que eu consigo. Entendeu? É simples. Vamos tentar. Né? Hoje, inclusive, felizmente, eu tive, antes de vir pra cá, com mais um coach que tá entrando lá na equipe da Scal, né? Pra agregar mais valores. Cara é campeão mundial, um monte de coisa que vai dar um suporte. E eu, como eu sou uma pessoa que não conhece muito do meio, eu cheguei pra ele e falei, consigo. O que você mandar fazer, eu faço. Eu sempre faço analogia, eu perdi 34 quilos em 90 dias, mesmo sem querer. Né? O que você mandar, eu faço. Falou, dá. Você vai trabalhar? Já estou trabalhando. Só que eu estou trabalhando sem direcionamento para esse ramo. Eu estou com direcionamento para corrida, eu estou com direcionamento para luta, né? Que são meus outros dois técnicos, né? Agora, eu vou tentar correr uma São Silvestre também esse ano, hein? Ó, até o final do ano dá. Também em dezembro. Meu dezembro vai ser movimentado. E aí, então, assim, ele falou, não, vamos lá. Você já tem um lado, você já tem o outro. Vamos te direcionar aqui. É dieta para bodybuilding, treino de bodybuilding, ou seja, o famoso não vai mais treinar fofo. Vamos lá, bora puxar ferro. Até a falha. Até a falha. Até sem falhar. contar. Né? O bom é que a gente é fraco, na segunda já falha. Eu tô me fudendo também na academia, puta que pariu. E é isso. Então a Scal, ela tá aí no mercado para ajudar pessoas como eu. Pessoas comuns, certo? Que querem um suplemento de qualidade. Além de também entregar produto de qualidade para quem faz alta performance. Então, Ô, Paulo, explica para tem muita gente que não entende. Como é que funciona o suplemento? Assim, ele é proteína e tal, mas explica pra gente melhor, que tem muita gente que não entende, né? Que acha que suplemento é shake para emagrecimento. não, nada de espaço saúde, não. O suplementação, para começar, consulta seu médico, certo? Não vá pelo que os blogueiros de plantão te ensinam, tá? Médico, porque cada corpo tem o seu. Cada corpo demanda um nível, uma quantidade de proteína, de creatina, de hipercalórico, de que seja, glutamina. Então, primeiro ponto, consulta seu médico. Ah, mas que médico? Endócrino, nutrólogo, até o nutricionista, né? Porque o nutricionista, ele também tem uma capacidade muito boa de te ajudar nisso. Mas procura alguém que te oriente. Não vá pela internet, porque ele não tá vendo o seu corpo. Ele tá falando com você e mais 10 milhões de pessoas. Às vezes ele tá falando uma coisa que foi boa para ele, mas Isso. que para outra pessoa não. Entendeu? Não. Cada pessoa tem um protocolo diferente. E o protocolo tem que ser mudado de tempo em tempo. Não dá para ser um protocolo fixo. Então, por exemplo, eu até estava falando hoje com o coach. Eu tô com um protocolo essa semana, ele falou, se semana que vem eu quiser, você vai mudar o seu protocolo. Então não adianta ficar fazendo comprinha do mês, não. Vai fazer comprinha pra semana. Eu já faço, né? Eu nunca tive o hábito de fazer compra do mês, porque eu moro em apartamento pequeno, vai estragar tudo, eu não tenho onde guardar, etc e tal. Então eu falei, beleza. Por quê? Ele vai ver a minha necessidade daqui uma semana, se o meu corpo reagiu bem, se entregou algum resultado de treino, se não tem que rever. Se focar, às vezes, por exemplo, o arroz está te fazendo mal, troca por purê de batata, e por aí vai.
vai fazendo as trocas necessárias para me entregar um corpo. É isso que faz um fisiculturismo, um fisiculturista. Né? Ele trabalha com as ferramentas que ele tem, na quantidade que ele tem, e a suplementação. Então, se está precisando de proteína, usa um whey, porque o whey é proteína pura, né? Não é proteína, por exemplo, a carne. A carne te entrega proteína. Tem que comer carne. Tá vendo, gente? Tem que comer carne. Né? Um churrasqueiro nunca vai falar pra você. Os vegetarianos agora. Os veganos pira. Olharam torto agora. Né? Mas infelizmente eu tenho que falar a verdade, né? A pessoa precisa. Soja não é carne, certo? Beterraba não é para fazer feijoada. É mais ou menos isso. Respeito, tem que respeitar, né? É uma escolha. Mas o seu corpo precisa de proteína, precisa de carboidrato. Então não me faça zero carbo, faça low carb, né? Porque a não ser que você tenha alguma restrição, mas. O que eu acho mais difícil, Paulo, pelo menos pra mim que tô treinando, eu tô mais para hipertrofia, né? E tem que bater aquela meta de proteína diária de 1,6 gramas por quilo de peso. Cara, é difícil, muito difícil isso. Mesmo tomando whey, eu sinto uma puta dificuldade de conseguir bater consumir tudo. Bater todos os dias, aquilo, pô, acho difícil pra cacete isso, cara. Eu já é o contrário, eu consigo bater Você rapidinho. consegue? Pena que eu não posso, né? Você tem alguma média de proteína diária? Você tem tem que bater? Não é que eu tenho que bater, é o que eu posso. Entendi. 250 gramas. Por dia de proteína? Diário. 40 de whey, certo? Dividido em 2 refeições. 220. 120, 110 gramas de proteína de carne, de frango, whatever, em 2 refeições. Ou seja, dá um total de 250. E aí? Cara, E você tá reclamando que antes eu comia 250 em meio hambúrguer. Não é possível que você não consiga comer. É que eu não sei qual que é a sua taxa de. Sim, não. Tipo que nem eu como frango, ovos de manhã tal, mas a soma quando eu faço assim, Então. ou bato ou quase chegando Entendeu? ali também. Pra mim, se eu precisar em uma refeição, eu tenho certeza que eu bato a sua dieta. Pena que eu não posso. Eu fiz muito isso lá atrás, por isso que hoje eu não posso. Entendi. Entendeu? Eu já fiz muito isso. Me hipertrofia. Tem alguma coisa que você comia hoje que você não come mais, que você sente saudade? Você fala, putz, cara, que saudade de comer esse negocinho. Eu gosto dos hambúrgueres, agora você. Eu posso comer. Toda dieta Tranquilo. permite, tá, gente? Isso daí tem pessoas fortes do segmento aí de nutrição com nomes renomados que indicam. Você pode comer um hambúrguer por dia. Sabe por quê? O que é um hambúrguer? Volto lá atrás. O que é um hambúrguer? Pão, carne, queijo e salada. Toda dieta não permite salada? À vontade. Eu com 150 quilos, o médico falou, come salada, pode ser. Come um pasto. É mais ou menos nesse nível. Então, salada liberado, certo? Qual que é o outro ingrediente? Queijo. Queijo. Gordura magra. Né? É um queijo a laticínio. Só que é uma fatia. Não é pra você colocar meio queijo em cima. Uma fatia. Também está dentro da sua, né, dose diária na dieta. Carne. Proteína. Quanto que tem um hambúrguer? 120, 150 gramas. Se eu que estou com uma dieta de 1.700 calorias, eu como 120 por refeição, por que uma pessoa que não está com uma dieta tão restritiva não pode comer um hambúrguer um pouquinho maior? Então, e pão? Pão, o que é pão? Proteína, carboidrato. Carboidrato. Ou seja, você tem carboidrato, proteína, o queijo, que é o laticínio, né? Que te traz o leite, alguma coisa do gênero, e a salada. Por que você não pode comer um hambúrguer? Porque você quer pôr a maionese, porque você quer encher de mostarda, ketchup, todos os molhos, o bacon, o picles, Fudeu tudo. entendeu? Aquela montanha de cheddar escorrendo em cima e botar um espeto no meio. Esse espeto vai direto aqui, ó, no coração. Por isso que pode comer um hambúrguer. Então não se sinta mal se você comer um hambúrguer mesmo treinando, né? Não vai acabar com o seu shape, porque você está comendo algo que está dentro da sua dieta diária. Então você pega nomes renomados aí como o Paulo Musi, né? Ou até mesmo o Cariani. Eles falam, se você quiser comer um hambúrguer, pode, mas coma um hambúrguer normal. Não me coma um hambúrguer cheio de coisa. Que aí você já foge, né? E vamos falar dos games aí? Saber que você curte pra caralho os games. Não, só deixa eu falar antes, né? Claro, Aproveitar aqui fica à que a gente vontade. tá falando da Scal, falar o pessoal da Elite, agradecer eles, né? Por toda a força que vem dando aí pra equipe.
e a Hunter Sports, que é quem fornece meus equipamentos para treino, né? Tem que agradecer meus parceiros aí que estão Claro. ajudando a minha trajetória aí junto com a Scal. Então, tamo junto A aí. Elite seria A Elite é uma uma academia. academia. Eles patrocinam a gente né, em alguns temas, né? Também tem que agradecer a federação, né? A FBBF, Federação Brasileira de Bodybuilding e Fisiculturismo. Marcelo Willer, um grande cara aí, um grande nome no mercado, que abriu essas portas aí para a Scal e eu, consequentemente, entrei junto nessas portas. Uhum. Né? Mas você já faz quanto tempo lá na Elite? Eu não treino na Elite, Ah, ele é sim. só um dos nossos parceiros. Claro. Tem atletas da equipe que treinam lá, né? Uhum. Eu, particularmente, eu treino na rede Target, né? Para fazer o meu projeto. Sim. Então, também, pessoal da Target, né? A Claudina. Ah, eu sou de lá também. É? Sou de lá também, à tarde. Você também treina na Target? Aham, da Tucuruvi. Ah, da Tucuruvi? Então, eu treino na de Santo André. Entendeu? Então, assim, agradecer eles, né? O Marcelo estava falando da federação, obrigado por toda a ajuda aí para a Scal. E tem outros parceiros, né? Falei a doutora Andressa e o William lá da Estética Brasília, né? Que também é da Scal aí, da patrocinadora da Scal. Tem o pessoal da Godoy CT, que é onde eu faço a luta, né? A Ariane, né? Que também é a pessoa que me dá o personal Caraca, velho. Falhou mesmo, pesado. Funcional, desculpa. Ela me dá o personal de funcional. E ela também, lá no estúdio dela, tem o Pilates, né? Então tem bastante coisa legal. Poder esquecer dela, que também me dá uma força aí, me ajudou bastante com a luta, né? Então, tá aqui a corrida, que é o Cláudio, da JBCD, Ah, né? legal. Luta, que é a Ariane, e a musculação, que foi todo o pessoal da Target, o Eduardo, a Claudina, né? Que me deram uma bela força. E luta você faz? Faz o que? Box? Ela, assim, ela dá boxe, um pouquinho de taekwondo, mas eu tô mais no boxe, né? E aí tô estudando, né? Tô vendo se eu consigo aí uma vaguinha no time da CT, da Godoy CT pro jiu-jitsu, né? Vamos ver, né? Pessoal da Fox, paga nós. E Você ia falar perguntar dos você games. streama, né, mano? Você faz uns streams de games. É, Né? Você tem então. é um canal, né, que fala, né, da canal. Twitch, né? Isso, tem um canal e uma página, né, no Instagram sobre videogame, né? Não é videogame, mas sobre o mundo game, né? Mundo nerd. É uma página que chama Zandona Brothers, porque é meu e do meu irmão. O meu irmão só foca mais nas lives, ele não é uma pessoa assim que gosta muito de falar em público, nem, né, fazer outros tipos de mídia, então acaba sendo eu que toco essa parte. E começou por causa da pandemia, porque a gente estava preso em casa, tinha lá o meu quarto de solteiro só dando sopa, aí ele ainda morava com os meus pais, né? Ele falou, meu quarto é tão pequeno, né? Eu já tinha falado para ele antes de sair de casa, fica com o meu quarto, né? Tô indo embora, né? Não, ficar mudando as coisas. Aí ele falou, vou botar uma mesa e uma cadeira lá. Só para não ficar ocupando espaço no meu quarto. Falei, e eu já tava com meu espaço de live quase pronto em casa. Ninguém sabia ainda, era um projeto meu, né? Muita coisa, antes de sair divulgando como que eu vou fazer, eu prefiro primeiro ter as coisas, né? Para poder depois fazer. Minha esposa até briga comigo que eu vou lá, eu quero jogar xadrez. Eu vou comprar o melhor jogo de xadrez, vou comprar o melhor relógio de xadrez, comprar a melhor roupa para jogar o xadrez, vou comprar, fazer todos os cursos online, mas eu não consigo ser diferente, eu não consigo não entregar a minha capacidade máxima para um tema, né? E aí a live foi isso. Então eu estudei muito, todos os suportes, todos os programas, tudo que eu precisava, né? Principalmente em pandemia, que os recursos estão mais baixos, né? Então você teve que fazer uma análise. Aí foi onde eu conheci o pessoal do estúdio, né? Porque comecei a fazer as lives. Eu tenho um amigo em comum com o Zé, que é o Marco, né? E começou o Zé a assistir a live, muita resenha. A gente brincava, cara, o Zé entrou na live, tem que chamar um advogado. Putz, já chama... é o Léo Lins da live. Já chama o advogado porque o Léo Lins vai pedir pra sair da live. Né? Vai falando, não dá, essa não dá, vou sair. Porque ali E aí somava com a galera, porque a gente sempre faz em 4 ou 5 pra ter time, né? A gente joga CS. Aí juntava ele com os outros 3 ou 4
retardado na live, a minha live já começar tem que ser mais 18. Não tem como. Tem que botar lá mais 18, porque senão cai em 10 minutos a live. Não tem como. É no comentário, é no áudio. Vocês só vão ver os áudios que os caras mandam. Você é doido. Esse negócio por isso que eu falei que virou meme, a costela de 4 horas. Porque eles pegaram o corte né? Aí ele tá lá jogando, eu falava. Aí eu, tipo, morri. Aí eles falam. Aí eu faço a costela em 4 horas. Ou seja, vai lá sentar e esperar pra sua próxima vez, entendeu? Então, por isso que eu falei, vira meme. Dá até medo de vir num podcast pra ver qual vai ser o próximo. Eu acho que até agora eu não criei nenhum, mas ainda dá tempo. Antes de ir embora, dá tempo, né? Dá. Mas você jogava desde moleque game, pá? Eu nunca fui bom. Mas você sempre gostou de jogar. É que nem eu também nunca fui bom em videogame, mas eu sempre gostei de jogar. Então, pra começar, que meus pais sempre focaram em vez de jogar videogame, ou vamos estudar, né? Eu sou da geração do vamos estudar. Eu não sou da geração que pediu o iPad tá no colo, Sim. né? Então, meu irmão, ele teve os mesmos acessos que eu, só que eu preferia jogar uma bola do que ficar jogando videogame. Então eu ia pro futebol e ele jogava um videogame. E então ele tem uma facilidade maior com games. Mas teve aquela febre do CS 1.6, as LAN houses, né? Então, tipo assim, vamos pra LAN house, bora lá. Né? A gente jogava, eu tinha equipamento em casa para jogar CS também. Isso eu não posso reclamar, equipamento de tecnologia em casa nunca faltou, então isso facilitou muito, né? Até para conhecer bastante tecnologia, né? Para montar meu estúdio, para montar essas coisas, facilitou. E, eu nunca fui bom nisso. Tem que falar português, claro. Se você pegar minhas lives, tá no YouTube. Você vai ver que não é o meu esporte preferido, digamos assim. É preferido, mas que eu não sou bom. A minha vibe era fazer a live, né? Fazer a live, porque o estúdio tá só momentaneamente parado. Ah, mas Paulo, por que tá parado? Ou eu cuido da saúde, ou eu faço live de madrugada. Só que como eu vou terminar a live e correr 5 km, se eu corro das 5 às 6. E o dia só tem 24 horas? Entendeu? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho uma esposa pra dar atenção. Então não dá pra ficar fazendo 1 milhão de coisas e ainda fazer live. Então, assim, o pessoal entendeu. Foi um pouco difícil do pessoal entender, né? No sentido de, poxa, a gente jogava toda semana, né? Tinha lá os dias das lives. Pô, você não consegue? Não consigo. Não consigo porque eu acordei às 5. Eu corri das 5h40 às 7. Eu saí de lá, corri pra casa tomar banho, porque eu entro às 9 no escritório. Saio às 6, eu tenho que sair às 6 da Vila Mariana e chegar antes das 7 em Santo André. Por quê? Porque meus personal são de lá. Eu tenho que ir na estrutura que a Scal me providenciou. Né? Eu não posso ir na estrutura que eu quero. Se eu estivesse pagando, né? Então, mas isso eu não estou reclamando. Eu só estou falando que, tipo, não tinha condições fisiológicas de fazer, né? Uma live. Entendeu? Mas as lives ainda rolam ainda? Ou é uma vez por De semana? vez em quando, meu irmão puxa, né? Tá parado. Infelizmente, é um dos projetos que eu fiz com tanto carinho, né? Porque eu fiz com meu irmão, né? Então isso já muda um pouco a vibe. Só fora isso, eu fiz com meus amigos. Então, era algo que não é só meu, né? Isso que eu falo, virou uma família os Andona Brothers. Tanto é que o Zé tá no grupo, às vezes a gente manda umas resenhas lá, ele ri, entendeu? Então, junto, tem gente no grupo de Manaus, de Amazonas, que conhecemos nas lives, entendeu? Então, é legal você construir esse tipo de círculo social. É que vocês jogam mais CS, né? A gente jogava mais console, né? Eu jogo mais. Eu sou mais do console. Eu não sou do time. Eu já tive PlayStation, já tive Xbox. Lembro quando eu ganhei de aniversário no Super Nintendo assim. Nossa, cara, foi. Nossa. Eu ia até te perguntar o que você joga além do CS. Se você Eu joga jogo Valorant, eu jogo Rocket League, eu jogo. Qual que é o nome do outro lá? Rocket League é o do. É o do rapazinho, carrinho. né? Não, do carrinho. Do carrinho. Do carrinho, que faz os gols de carro. Então tem esses jogos. GTA, não pode faltar, né? Quando você tá sozinho, você faz o quê? Vamos pra um GTAzinho, né? Vamos destruir isso. Vamos San Andreas. Tá na expectativa pro 6? O computador já estão preparados. Já comprou aquela placa de vídeo. Não vou mentir. Não vou mentir que a esposa já brigou, então eu já posso falar. Nossa. Antes eu não poderia falar porque senão ela brigava. Agora ela já sabe e já brigou. Os caras soltaram só o trailer. Mano, que nego faz de vídeo todo dia só... só especulando. Você viu tal coisa. Então. Meu,
varrido, assim. O legal no é que ela YouTube. caiu num golpe, né? Porque ela falou que precisava comprar um notebook novo. Quem você Ah, fala? não, vamos comprar esse. Ah, mas por que esse? Não, porque esse aqui vai rodar muito melhor os seus programas. Aí a gente comprou um i5, 11ª gerações, 3.4 de overclock. Aí você coloca 2 TB de SSD NVMe, você coloca 32 GB de memória, você pode tomar 1650, roda GTA 6. E ela acha que é para rodar os programas dela. Quais programas dela? O Office, o Outlook. Excel. Mentira, ela faz a edição de imagem, então ela precisa de um pacote Office, é o pacote da Adobe. Mas Um PC robusto. mas o Photoshop e o Illustrator aguenta num Pentium 66 assim, bem trabalhadinho. Não, mas o GTA, cara, a gente fala assim, pô, se o GTA V no PS4, o negócio já fica. Imagina o 6, né? Vai sair voando o bagulho. Ele requer mesmo muita... Acho que não vai nem sair pro 5, não vai sair nem. Vai sair na Não, ele é só nova geração. Só, nova só geração, pro né? Não 5. tem como sair no 4, não. Acho que É, esse É uma das vantagens do computador, é isso, você consegue fazer um upgrade sem muito custo, né? Agora o se console você você vai ter que comprar trocar um console novo, às vezes, para jogar o jogo que você quer. É que nem eu acho que agora eu acho que o PlayStation só vai fazer jogos tanto por 5 quanto por 4, acho que só até o final desse ano. Então, Se não me engano, virou 2025, É só 5 pra Play frente. 5 pra frente e é isso. Quem tiver o PS4 já era. Aí só joga os tiver. antigos. Os antigos, o que tiver, né? Os clássicos, né? Que vai liberar. Sim. o que mais vocês querem saber de mim? Tinha saber muita coisa de você, mano. É difícil, né? Trazer tanto assunto. Eu até brinquei com vocês, né? Falei, pô, o que vocês querem que eu falo, né? Porque eu já fui no podcast de esportes para falar do Corinthians. Aí eu já fui no podcast do amigo meu para falar sobre o churrasco e sobre a logística internacional. Aí eu falei, agora tem mais um assunto, né? Agora eu sou uma pessoa maromba, né? Um garoto fitness. Eu tô tomando água não que vocês não estejam também, mas eu tô tomando água durante o A podcast. minha água que passarinho não bebe, né? Mas. Ô, vamos lá falando de Corinthians. Você é corintiano, né? Sou Você nascido, criado e morrerei assim. usa nada verde, né? Não, verde em casa é só salada e, se possível, eu compro aquela salada roxa. Exatamente. É o que eu falo em casa, cara. Eu não uso nada verde, cara. Não dá. Copo ele não toma. Sempre. Não, Teve senão... esse cara foi botar o copo aqui e ele falou assim: não, troca comigo, por favor. Copo verde não, não dá. E aí, Contamina. o que você tá achando do Coringão, hein, mano? Tenho tanto assunto pra ele. Quer que eu abra uma lista pra falar? Você quer falar do Corinthians? Vamos falar, pô. Você é corintiano? Também sou. O que eu tô achando? É. Eu tô procurando também. Tô tentando Se eu procurar achar, eu alguma te coisa. conto. Não, brincadeira à parte, eu acho que vai ser um ano médio. Não vai ser um ano tão desesperador a partir do momento que chegar os novos reforços, né? E o time entrosar ou trocar o Mano. Pra mim, o Mano tá na mesma linha do Tite, do Cuca. Tem que aposentar. Mas isso que Não dá mais. Cara. Será que o problema é o técnico? No Corinthians? Mesmo? Porque já passaram vários, né? Só no passado foi quantos? 5? 5 ou 6, sei lá. Sim. E sempre muda o técnico. Eu já vejo mais um problema Então, mais. Mas agora a gente mudou a diretoria. Não tem mais a panelinha da diretoria anterior. Só que pra mim é um Mas os caras técnico... também saíram, fuderam tudo, né? Deixaram 1,6 de dívida, né? O cara sai. O Até Augusto câmera falou, tinha. "Pô, Câmera espiã. Pô, mano, os caras só no Corinthians contra essas paradas. né? Aí a gente é obrigado a escutar que corintiano é tudo estranho, mas eu vou fazer o quê? Só que eu não sou, né? É aquela conta. O Corinthians é tão grande que ele consegue atingir qualquer tipo de pessoa. Qualquer gênero, raça, credo, cor e índole. Engraçado que o cara sai, o presidente sai do Corinthians, ele vai lá, o cara falou assim: não assina nada, mano, deixa aí que eu me garanto. Ele foi lá, assinou com as empresas por um valor baixo, sendo que ele já tinha uma empresa interessada no mas Só pra prejudicar a gestão posterior. agora essas paradas dos empresários, cara, eu achei ridículo. Cara. Pô, mano, parece que os caras não nem pró do clube, né? Lógico que não, você só acha? pra fuder mesmo, né? Nunca é. Não ser poder, né? Igual a política, né? É isso. O nego não tá interessado na história, nas pra ganhar pessoas, dinheiro. torcedores. Meu, é grana, é business, é poder, tá ligado? Não tem jeito. Por isso que Fora eu... tem muita gente que gosta, que quer ser apaixonada pelo clube, tá ligado? Ganha em cima da Eu paixão do- não vou mentir que eu já fui muito mais. Né? Muito mais. Minha vida era Corinthians, né? Mas a vida foi feita pra te amadurecer, né? Você não pode ser moleque o resto da vida. Aí eu dei uma paradinha aí com isso, né? Eu tenho tatuagem, tudo do Corinthians, mas
Hoje em dia tá controlado. Eu vou quando a minha esposa tá afim de ir no jogo, eu vou com ela. Se for um jogo muito importante, eu consigo um ingressinho, né? Porque tá difícil confiar torcedor, né? Aquelas pontuação milagrosa lá. Então, assim, hoje eu não sofro se eu não conseguir ir num jogo. Antes eu sofria. Ou por questão de grana ou porque não tinha ingresso. O Corinthians, pra mim, assim, dependendo do dia e do jogo, cara, acaba com o meu dia. Aquele 5x1 contra o Bahia, cara, acabou com o meu, na sexta-feira, cara. A gente foi na pizzaria, né, querido? Saí de casa, tava 3x0. Chegou na pizzaria, começamos a comer lá, o garçom passou, já tá 5. Eu falei, caraca, velho. Eu já passei. Fode a sexta-feira inteira. Eu já não tô mais nessa fase. Por exemplo, o Corinthians perdeu o tabu aí, né, pro pessoal do Panetone. De boa. Nem sofri. Não, pior que nos jogos anteriores eu sofria. Se eu fosse um tempo antes, você é louco. Se fosse um tempo antes, eu tá puto. Pistola com o time. Então, isso que é foda. Eu comecei a pensar assim, uns 6 meses pra cá. Mano, foda-se, tá ligado? Se perder, perdeu também. Os caras tá ganhando uma grana também. Minha conta continua igual. Futebol é ciclos, né? Tem vez que você ganha, tem vez que você perde. Ficar se apegando a essas paradas. Você acaba assistindo muito, se empolgando muito, você fica bitolado. Então, daqui a pouco a mãe dos velhinhos lá vai sair do poder. E aí, vai ser outra Parmalat? Exatamente. Que é o que vai acontecer. A não ser que o outro rapaz volte, né? O senhor Lorde. A gente não fala os nomes. Tá. O senhor Lorde. Pra não falar que é o nobre. Tá. Não, porque engraçado que... Cara, o que eu fiquei puta essa gestão do William, mano, né? Que porra... Cagada atrás de cagada. Ele conseguiu bater o recorde. Cara, o cara ganhou só um derby, cara. Na gestão dele, só um derby, cara. Clássico pra nós é mais importante do que um título. É isso que os outros torcedores não entendem. Pro corintiano, às vezes, é mais importante você ganhar um clássico do que ganhar um título. Exatamente. É foda porque é aquela parada, mano. Mano, dia de jogo Corinthians e Palmeiras, cara, eu fico doido. Eu fico, tipo... Tem dia que quando o time do Corinthians tá ruim, eu não quero nem ver, mano. Eu tento não assistir pra não ficar nervoso, cara. Pra não passar raiva. O Pimenta, ele some. Corinthians perdeu, é só 2 dias depois. Pra falar com ele. Hoje em dia já não mais. Não vou julgar. Eu já fui assim. Não, mas é só com clássico, só. Quando eu não ligo perder pro São Paulo, não, mas perder pro Palmeiras eu fico irritado. Nossa, como eu odeio perder pro Palmeiras. Nossa, a pior coisa é perder pro Palmeiras. Paulo, a gente agradece muito sua vinda Imagina, aqui. Obrigado mesmo, de verdade. Agradeço. Espero que tenha se sentido Me senti em casa. Aí. Eu só mudei, eu brinco. Eu só mudei com a câmera sem a câmera, porque toda essa resenha eu já meio que conversei lá fora, né? Sim. Então, tem lógico, muita coisa eu acabei contando aqui, Sim. Mas só mudei que tá na frente da câmera. Deixa seus contatos pra gente, Instagram, sobre o Instagram das marcas. Tá? No meu Instagram pessoal, você já tem o link de todas, né? É @pzjunior, certo? No Instagram. Lá você consegue tanto... Você pode deixar na descrição, Matinho? Né? Você manda pra gente e deixa na descrição. Claro, sim. Né? Então, se puder dar aquela força pra não perder o patrocínio. Sim. Né? Fiscal, continua pagando nós. Falta 30 quilos. Vai chegar. E, cara, quem você indicaria pra vir aqui no podcast, aqui conversar com a gente? Quem eu indicaria? Tem uma pessoa específica? Você falou, pô, vai lá falar com os caras que... Olha, vocês me pegaram desprevenidos. Vocês podiam ter feito essa pergunta nos bastidores, né? Mas esse é legal. Eu tive 2 horas aqui na mesa para pensar. Poxa vida. Eu tenho um nome para indicar. Se vocês derem oportunidade aí, ele também está um pouco na minha área, né? É o Marcos Len. Eu acho que eu consigo conversar com ele. Ele é um atleta da mesma equipe que eu. No sentido até de divulgar que o campeonato que ele vai ter dia 30 de março, né? Sim. É um campeonato chamado Marcos Len. Ele é um fisiculturista que está com muitos títulos, né? É um tema que eu sei que, né, não é tanto a pauta de vocês, mas é uma pessoa pedir um nome que possa, sei lá, agregar aí um pouco de conhecimento, né? Então, Sim. Eu acho que é um nome legal. Qual é o nome dele? Marcos Len. Marcos Len, queremos você aqui, hein? Para contar um pouco e tentar fazer uma divulgação do podcast, do evento dele. Entendi. Paulo, muito obrigado, cara, pela participação.
Pra vocês aí, a gente pede que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem, acesse nossas redes sociais, Dona Mara Cast. E é isso aí, mais uma coisa, Rafa? É o Dona Maracast no Instagram, no X, no Facebook, Qual YouTube, Qual o X? X, Foi o programa familiar. o vulgo Twitter. Ah, ufa. E é isso. E, meu, ajuda a gente a bater a meta de 1.007 inscritos lá no YouTube, tá? E, porra, dá aquele like, compartilha que é isso. A gente agradece aí. É isso. Pra mim, tinha mais alguma coisa pra Só isso falar mesmo. e agregar? Mentira, ele ia falar vai Corinthians. Vai, Corinthians. Gente, Valeu. muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu. Falou.